Bom dia e uma boa semana para todos nós. Eu vou dar sequência então ao trabalho de comentar as publicações da página A Luz da Luz, Espiritualidade Consciente, que está no Facebook. E na publicação dessa semana eu conto para vocês a história da origem do cristianismo na versão esotérica, tá ok? Além da importância do sinal da cruz. Bom, vamos lá então, sobre a origem do cristianismo. Existe a versão política, né, claro, mas esse daqui não é um canal político, então vou deixar de lado essa versão e vou colocar a versão espiritual da origem do cristianismo, que se deu por volta do ano 300, 310, obviamente depois de Cristo, né, sob a intervenção do imperador Constantino. Então, o que diz essa versão, tá? Constantino, ele estava em algumas batalhas para que ele pudesse reconquistar o trono romano, tá? Da Igreja de Roma. E ele, nesse anseio dessa reconquista do trono de Roma, ele entrou em algumas batalhas. E antes de uma batalha decisiva para essa questão, para ele reassumir o trono de Roma, na noite anterior a uma batalha ele teve um sonho que ele viu uma cruz exposta no céu, uma cruz enorme, brilhante no céu, e ele viu isso como um sinal de vitória, né? Constantino viu isso como um sinal de vitória, e ele reconheceu essa cruz como sendo sim a cruz de Cristo. Obviamente que Roma não era cristã, óbvio. Existiam sim os cristãos, eles eram até certo ponto perseguidos. E Roma naquela época tinha o politeísmo, né? Vários deuses, vamos chamar assim. E aí, após esse sonho, né? Constantino reconheceu essa cruz como sendo a cruz de Cristo. E ele teve um insight, né? Que essa cruz, esse sinal que ele viu exposto no céu de forma muito brilhante, uma cruz imensa, uma cruz brilhante, uma cruz intensa, falando vitória, vitória. E ele salientou que aquela cruz era a cruz de Cristo. E o que ele fez? Ele exigiu que antes da batalha todos os escudos dos soldados fossem pintados com uma cruz, todos os escudos. E aí veio a batalha, Constantino saiu vitorioso e reassumiu o trono de Roma. E após esse feito, ele instituiu o cristianismo como a religião oficial do Império Romano. Então o cristianismo foi instituído por Constantino, pelo imperador Constantino, por volta do ano 300, 310 depois de Cristo, depois desse sonho que ele teve, e que esse sonho, essa mensagem, essa imagem da cruz levou Constantino à vitória. Como eu disse, essa é a versão esotérica a esse respeito. Claro que tem a versão política, que conta muitas outras condições, mas eu não vou me ater às questões políticas aqui nesse canal, tá ok? Então, na visão esotérica, essa é a origem do cristianismo. Veio com um sonho de Constantino, em que ele viu uma cruz no céu, identificou como sendo a cruz de Cristo, colocou a cruz em todos os escudos de todos os soldados, e de acordo com o relato do mesmo, né, com a impressão do mesmo, essa cruz levou ele à vitória e a conquistar o trono de Roma. Tá ok? Então essa é a versão esotérica do início do cristianismo, e nós sabemos o que é o cristianismo até hoje, né? 40, 30 e tantos por cento, 40% da população, até mais, são cristãs. Claro que o cristianismo ele sofreu alguns desvios no meio do caminho, justamente pela ganância do homem, pois a mensagem de Cristo é uma, a mensagem a mensagem do homem é outra, né? Então o cristianismo ele sofreu algum desvio, ele foi
até certo modo desvirtuado por questões puramente do ego, da conquista do poder e da ganância. Mas a mensagem principal do Mestre, que toca aqui os nossos corações, essa é imutável. Bom, e qual foi a importância da cruz na conquista de Constantino? Eu creio, claro, eu sou um homem de fé, muita fé, que ela teve uma posição fundamental na vitória de Constantino. Não foi à toa que essa cruz apareceu para ele num sonho tão vívido, tão real. E justamente porque quem emitiu essa mensagem sabia o que a história traria para o cristianismo em si, para a imposição do cristianismo como religião oficial de Roma. E a cruz ela tem um poder incomensurável. Claro, a história ela é triste, pois foi onde Jesus morreu. Mas a representatividade da cruz, tá? Ela tem uma força incomensurável. E cabe a nós, a gente saber utilizar esse poder da forma correta, né? Então assim, o que acontece? Eu vou colocar aqui o sinal da cruz. Da mesma forma que Constantino pintou a cruz nos escudos dos soldados, você também pode pintar a sua cruz em diversos pontos da sua casa. E, por exemplo, no seu trabalho, na porta do seu trabalho, na porta da sua casa, na porta do seu carro, no ambiente, fazer o sinal da cruz no animal, colocar a cruz, pintar a cruz com água benta. Eu sou assim, eu não sou católico em si, mas tem duas coisas que eu gosto muito na igreja católica, é a comunhão, tomar a hóstia e a água benta. São duas coisas que eu não abro mão, tá? Pois eu vejo uma energia muito considerável nessas duas questões, na água benta e na hóstia. E como que você pode fazer? A água benta, se você não conseguir ir numa igreja, eu consigo numa igreja perto, aqui mais ou menos num bairro próximo, em que eu vou lá regularmente e peço a água benta para o padre. E ele caridosamente me fornece a água benta. Isso fora da missa, claro, né? Num horário assim bem apropriado para isso. E ele me fornece essa água benta. Mas se você não tem essa condição, você pode fazer a sua própria água benta. Você tem essas condições, você tem esse poder de fazer a sua própria água benta. Como que você vai fazer isso? Você vai colocar um pequeno recipiente de vidro, tá? Tem que ser de vidro. Vai colocar um pouco de água mineral. Não pode ser água da torneira, não faça com água da torneira, não é apropriado. Pega a água mineral, coloca no recipiente de vidro, impõe as suas mãos nesse recipiente com água e repita as seguintes palavras quantas vezes você julgar necessário. Vamos lá. Eu sou a ressurreição e a vida da transmutação desta água pela água abençoada por Deus. Quando você fala eu sou a ressurreição e a vida, isso são palavras de Jesus. Esse é um mantra de concretização. Então presta muita atenção nessas palavras. Quando você quer concretizar alguma coisa, você começa com eu sou a ressurreição e a vida. Então fala, eu sou a ressurreição e a vida da transmutação desta água na água abençoada por Deus. E você criou a sua própria água benta, tá ok? Depois você termina abençoando com o sinal da cruz. E com essa água, com o seu dedo, você pode pintar, da mesma forma que Constantino pintou os escudos, você pode pintar a porta da sua casa, você pode pintar um vidro do seu carro, você pode pintar o computador onde você trabalha, você pode pintar inúmeras condições que você pode, a partir do momento que você quer abençoar alguma coisa, você pode pintar aquela coisa com uma cruz. Molha o dedo na água e pinta. Estou dizendo pintar, né? Mas você entendeu, né? Tá? Inclusive a você mesmo. Tá ok? Então, assim,
quando você quer uma vitória sobre alguma coisa, coloca essa energia nessa coisa, essa energia abençoada, a cruz de Cristo, né? Essa energia abençoada. Pois da mesma forma que ela levou a vitória para Constantino, ela vai levar a vitória para você também. Tá ok? E é muito importante o sinal da cruz, que eu já vou relatar aqui. Tocou o telefone bem na hora, vamos lá. Então assim, quando você faz em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, você está invocando a Santíssima Trindade, que é a Trindade que comanda o nosso planeta, vamos dizer assim, pois Deus comanda todo o universo. Deus é o todo, de acordo com os princípios herméticos, ele é o todo, né? E aqui nesse planeta nós temos o comando de Jesus. E o Espírito Santo é uma essência divina. E Jesus aqui disse: ninguém chegará ao Pai se não for por mim. Isso é uma verdade absoluta, claro. Quem é que vai contestar, né? Então assim, a Santíssima Trindade, você tem o Pai, o Filho e o Espírito Santo. O Espírito Santo é o ar que permeia toda a nossa essência, que nos leva a Deus. Então o Espírito Santo está aqui, está em todo lugar. E é que esse ar que ele leva a Deus, ele está no nosso ambiente, assim como Deus, assim como Jesus, tá? Mas é uma questão de frequências a qual a gente vai alcançando de um para o outro. Eu vou falar resumidamente, não vou entrar muito em detalhes, porque esse vídeo não pode ser um vídeo longo, eu gosto de vídeos curtos. Mas considera dessa forma: o Espírito Santo a primeira essência, o Filho a segunda essência e o Pai o todo. Tá ok? Considera dessa forma, vê bem, reflete bem a respeito disso, vê se você concorda ou não a respeito disso. Claro que cada um pode ter a sua posição. E quando você faz o sinal da cruz, você está invocando sobre a sua vida a Santíssima Trindade, toda essa Trindade que comanda o nosso mundo. Tá? Então quando você faz esse sinal, você está se abençoando. Quando você faz esse sinal para alguém, você está abençoando aquela pessoa. Eu, antes de começar um trabalho aqui no meu espaço holístico, eu abençoo com o sinal da cruz, né? Para que ele seja abençoado, guiado, iluminado e protegido. E além desse sinal da cruz tradicional, também tem o sinal da cruz, que é aquele que a gente fala da seguinte forma: pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos. Esse é um sinal mais referente à proteção. Antes de você sair de casa, faça esse sinal, tá? Pois ele é um sinal de proteção em duas instâncias. Primeiro, ele está te protegendo da seguinte forma: para você não ter maus pensamentos, para você não falar palavras que ferem e para você não ter maus sentimentos, emoções indevidas. Então essa é a primeira instância de proteção: o pensamento, a palavra, o sentimento. E a segunda instância de proteção desse sinal também se refere à sua proteção física e espiritual. Quando você faz aqui na testa, você está protegendo a sua mente. Quando você faz aqui na boca, você está protegendo a sua alma. E quando você faz aqui no coração, você está protegendo o seu corpo. Então são duas instâncias de proteção que esse sinal leva para você. Eu utilizo muito dessa ritualística abençoada, pois eu sou uma pessoa de muita fé. Então assim, o que acontece? Eu gosto de me sentir protegido, eu gosto de me sentir guiado, iluminado. Quando eu vou fazer esse trabalho, quando eu vou trabalhar radiestesia, que é meu campo de trabalho de radiestesia, eu faço sempre esse sinal. Quando eu vou trabalhar na radiestesia, eu faço uma meditação antes, guiada, né? Com palavras, com emissão de mantra, com emissão de palavras, para que eu possa me conectar ao meu eu superior e fazer um bom trabalho. Quando eu vou fazer esse trabalho de vídeo, eu também faço da mesma forma. Todo e qualquer trabalho espiritualista que eu vou realizar, eu sempre me conecto com o sinal da cruz e o sinal da cruz. Tá ok? Faça isso também. Faça sua água benta.
Coloca onde você quiser abençoar, o seu dedo com água benta, fazendo o sinal da cruz. Faça o sinal da cruz em você mesmo com água benta. E você vai ver que você vai estar sempre guiado, iluminado e protegido por uma força incomensurável, de uma força superior, incomensurável, que não se explica. Pois conforme diz nos princípios herméticos, no Kybalion, Deus é o incognoscível, é aquilo que não pode ser explicado. Então, como explicar Deus? Não tem como. É só a gente sentir a sua presença. A gente nem vai perder tempo explicando a Deus, né? Isso seria um trabalho insano. A gente só tem que sentir a sua presença e honrar a sua presença. Tá ok? Bom, então era isso que eu queria passar. Passei aqui de forma resumida a origem do cristianismo e a importância dos sinais da cruz. Tá ok? Muito obrigado então por acompanhar mais esse trabalho. Uma ótima semana para todos nós.